Vamos aqui começar uma série especial dos 10 anos da Marvel Studios. São 10 vídeos, um por semana, e que a gente vai abordar esses 10 anos maravilhosos da Marvel Studios, o que eles modificaram na indústria cinematográfica e praticamente definiram o universo de super-heróis que a gente viu do final dos anos 2000 ali até agora, né? E assim se passaram 10 anos. Exatamente. Antes, se inscreve no nosso canal aqui para você receber mais vídeos e para você ser notificado a cada vídeo novo do nosso especial Marvel Studios. Inclusive tem um linkzinho aqui em cima na nossa playlist. Todos os vídeos do especial Marvel Studios 10 anos estarão nesse link aqui, então pode seguir e acompanhar. Lembrando que esse vídeo não é sobre o primeiro filme do universo Marvel Studios. Esse aqui é quase o marco zero, se quer. É nosso capítulo 0, Isso. Marvel Studios. É a origem secreta da Marvel Studios. Exatamente. Marvel Studios, 10 anos aqui no Rapadura no YouTube. Primeiro a gente tem que pontuar, Siqueira, que nos anos 90 a Marvel estava passando por uma situação muito complicada financeiramente falando, né? Ela quebrou, Juras. Ela quebrou, né? Ela quebrou. A Marvel nos anos 90 ela entrou em concordata. Eram muitos títulos sendo vendidos. O mercado estava inundado. Quase 600 milhões de dólares em dívidas. Literalmente a empresa não sabia para onde ia. Nos anos 90 foi uma década muito importante para a distinta concorrência, em que se a Marvel estava caindo, a DC estava subindo, porque os filmes estavam fazendo sucesso da DC. Estavam saindo muitos jogos de videogames com personagens da DC. O evento da morte do Superman também ajudou muito a DC. Sim. A Marvel tentou fazer os seus próprios eventos, vídeo a saga do clone, mas nunca com o mesmo sucesso. Os anos 90 foi a década do mercado especulador dos quadrinhos. Saiu uma edição número 1 e uma galera comprava 13, 14 edições número 1, achando que dentro de 10 anos ia valer $1 milhão. Quando começaram a ver que não era assim, o mercado começou a e aí a Marvel começou a perder muito dinheiro, a ganhar muitas dívidas, a contrair muitas dívidas. E aí as coisas começaram a melhorar quando existiu uma fusão com a Toy Biz. A Toy Biz ela tinha 2 sócios que vão ser relevantes para a história que a gente vai contar aqui no decorrer dessa série. Avi Arad e Ike Perlmutter, certo? O Avi Arad, quando ele entrou, quando fez essa fusão Toy Biz Marvel, que depois começou a se chamar de Marvel Toys, ele chegou e disse, olha, a gente tem alguns ativos aqui que valem dinheiro. Isso. E que a gente não está usando. A gente pode utilizar esses ativos, vender esses ativos para conseguir dinheiro e pagar as dívidas. Esses ativos nada mais nada menos do que eram os direitos para cinema dos personagens da Marvel. Sim. Só que, Siqueira, quando foi adquirido, quando teve essa fusão da Marvel com a Toy Biz, fazia muito sentido porque a Marvel tem muitos personagens e aí era a forma de licenciar esses personagens e ganhar dinheiro de outra forma, que não só com quadrinhos, né? E aí o Avi Arad, que veio dessa fusão com a Toy Biz, ele passou, foi criada uma divisão chamada Marvel Filmes, que não existia essa divisão, foi criada a Marvel Filmes, que depois virou Marvel Studios, né, teve a evolução dela. Essa Marvel Filmes, ela ficou responsável por vender os direitos dos personagens da Marvel para as várias distribuidoras e várias produtoras, né? Por isso que Homem-Aranha, por exemplo, foi para a Sony, né? Motoqueiro Fantasma foi para a Sony. Demolidor foi pra Fox, X-Men foi pra Fox, Quarteto Fantástico foi pra Fox, né? E olha, por algum tempo o Homem de Ferro estava com a New Line. A New Line, exatamente. O próprio Blade foi pra New Line. A Lionsgate ficou com Punisher. A Sony mesmo, inclusive existe um livro chamado A Grande Figura, A Luta pelo Futuro dos Filmes, em que é dito por um produtor da Sony assim, olha, nós queremos o direito do Homem-Aranha. A gente não quer saber desses outros heróis que eles estão oferecendo, que era Homem de Ferro, Thor, Capitão América, Pantera Negra. Eles estavam oferecendo todos eles. Não queremos. A gente só quer o Homem-Aranha. Anos depois a gente, né, fica pensando, né, assim, o que é que aconteceu, né? Se bem que a Sony ela se deu muito bem com o Homem-Aranha, né? Porque os filmes acabaram fazendo sucesso, acabaram abrindo o mercado de super-heróis também. Assim, Teve 2 séries, né? Sim. Com resultados sempre de médio para positivo. E, Juras, a gente tem que lembrar que uma coisa, 96
foi o ano que começou a derrocada dos super-heróis. Durante esse período a gente teve coisas como Aço, a gente teve Batman e Robin, se a gente sair da DC a gente teve Tank Girl. São os filmes que realmente fizeram mal pra imagem dos super-heróis no cinema. Ninguém tava botando mais moral em filme de super-herói, né? A própria Marvel, o que a gente tinha da Marvel no cinema até aqui era aquele filme do Roger Corman, do Quarteto Fantástico, que nem chegou a ser lançado. Exato. A gente tinha um Hulk na TV, né? A gente tinha, era muita coisa pincelada e ainda era muito... B. Elas eram em B, Z mesmo. Produção, assim, que não fazia o Justiceiro do Duff Lundgren, que nem a Caveira usava. A Marvel continuaria produzindo esses filmes, só que produzindo basicamente numa consultoria, no acompanhamento, porque a produção ficava com os estúdios, os próprios estúdios, a própria Fox com seus X-Men, né? Tinha alguém da Marvel lá no meio? Tinha, mas aí quem tava produzindo era, por exemplo, a Laura Schuller Donner. A Laura Schuller Donner, que é esposa do Richard Donner, que é o diretor do Superman lá de 78, né? Inclusive, essa ligação é que é de extrema importância. O Richard Donner, quando estava fazendo seus filmes lá, ele fez Superman 78, ele fez o Goonies, né? Máquina Mortífera, um diretor fantástico. E aí, ele contratou um assistente, né? Um jovem assistente, uma pessoa que estava começando no mercado ali, que era o Kevin Feige. Kevin Feige, ele tentou fazer faculdade em várias instituições, não conseguiu, entrou para uma, conseguiu se formar e aí ele conseguiu esse trabalho para trabalhar com o Richard Donner. Imagina você trabalhar com um cara que levou Superman pros cinemas. O Kevin Feige era um nerd de quadrinhos, de carteirinha. É o tipo de cara que sabe a formação de todas as Ligas da Justiça em todas as épocas. Exatamente. E aí o que aconteceu? O Kevin Feige, ele ficou muito próximo do Richard Donner, automaticamente ficou muito próximo da Laura Schuller Donner, que virou produtora dos filmes dos X-Men, né? E a entrada do Kevin Feige foi justamente aí, ó. É aqui, ó, nessa meiota. Eu gosto de super-herói, eu gosto de cinema, eu gosto de super-herói. E aí, eles presenciaram uma discussão do Kevin Feige... A discussão do cabelo. Com o estilista do filme dos X-Men, que ele falava assim, o Kevin Feige falava, cara, o cabelo do Wolverine tem que ser mais pra cima, porque é mais parecido com os quadrinhos. Ela falava, não, isso é ridículo. Ele fala assim, cara, mas os quadrinhos, ele chega no limite do ridículo e ele quebra, ele fica muito legal, sabe? Então se as pessoas entenderem isso em filme de super-herói... Se você reparar, existe uma diferença muito grande. É meio esquisito dizer isso, mas entre o cabelo do Wolverine no primeiro X-Men e no segundo. Sim. No segundo tava bem mais próximo do que o Kevin Feige queria. Por quê? Porque foi acatada a opinião do Kevin Feige. E aí foi percebida ali, nessa discussão toda, o Avi Arad, né, que tinha vendido os direitos e tava acompanhando tudo, ele falou assim, esse cara é bom. Esse cara sabe o que tá falando. Esse cara entende. E aí trouxe o Kevin Feige pra trabalhar na Marvel Filmes. Como produtor assistente ainda, não era, não tinha grandes cargos. E aí ele passou a acompanhar todas as produções, ele viu os filmes do Homem-Aranha sendo feitos, acompanhou de perto o Sam Raimi trabalhando, ele viu os problemas que o Homem-Aranha 3 teve. E ele avisou. Ele avisou muitos dos problemas do Homem-Aranha 3, o Kevin Feige falou, olha, não vai dar certo isso, e o Avi Arad bateu o pé. Não, eu quero isso, eu quero muitos vilões, eu quero Venom. Quero Venom, eu quero que tenha o Homem-Aranha, quero que tenha o Duende Verde, quero tudo junto, quero o visual do Peter Parker seja diferente. E o Kevin Feige, olha, vai ser uma confusão, vai ser difícil para as pessoas comprarem esse tipo de filme. A partir do momento em que os filmes do Avi Arad não davam certo, como os Quarteto Fantástico, por exemplo, o Kevin Feige ia ganhando mais força dentro da própria Marvel Filmes. E aí tendo essa rixa. Isso tudo culminou no projeto que ia se tornar realmente a Marvel Studios. Que é fazer os filmes de maneira independente. Fazer todos os filmes, eles bancando tudo, a própria Marvel bancando tudo, já que agora o caixa estava melhor, porque ele tinha vendido os direitos, e a grana estava entrando e tal, deu uma revitalizada na própria Marvel. Mas aí, Juras, isso gerou um paradoxo. A Marvel conseguiu, sabe, oxigenar suas finanças com esse dinheiro, mas ao mesmo tempo ela perdeu seus maiores medalhões. Então o primeiro trabalho a ser feito era: quais são os personagens que a gente ainda temos aqui? Homem de Ferro, a gente tinha vendido, mas a New Line não tinha feito nada. Exato. Tinha um projeto, inclusive, com Tom Cruise como Tony Stark, mas que nunca decolou. E aí eles conseguiram recuperar o Homem de Ferro. Opa! O próprio Thor, eles também conseguiram trazer. Capitão América, tá aqui. Tá aqui. E aí o Hulk tem um problema, porque o Hulk tá bem ligado com a Universal, né? Isso, os direitos de distribuição estão com a Universal, mas
pra fazer os filmes, a Marvel pode fazer sozinha. O que acaba acontecendo que a Marvel não quer, hoje em dia, fazer um filme solo do Hulk. Outro filme solo do Hulk, porque senão a distribuição vai ficar com a Universal e não com a Disney agora, entendeu? Então, por isso que não vai acontecer um filme solo do Hulk, a não ser que seja vendido novamente esses direitos, né? Seja liberado. É por isso que a Marvel é permitida colocar o Hulk nos outros filmes. Contanto que o filme não se chame Hulk. E aí, Juras, vem a grande decisão. O Avi Arad, ele disse que sempre acreditou no projeto do filme solo. Isso. E que o nome dele, Avi Arad, ajudou a arregimentar a grana para esses filmes saírem. Já outra galerinha diz que, olha, a saída do Avi Arad da Marvel Studios aconteceu porque o Avi Arad não acreditava nesse projeto. Sim. Só quem acreditava era o Kevin Feige. O Kevin Feige, que tinha um projeto desenhado de, olha, vamos fazer filmes solos desses personagens e aí a gente junta todos em um projeto especial dos Vingadores. I think if you listen to the characters that I named that we are working on currently and you put them all together, there's no coincidence that may someday equal the Avengers. I think just having that possibility on the horizon is something that excites all of us. O que aconteceu foi o seguinte, o Kevin Feige continuou, o Ike Perlmutter, que tinha entrado junto naquela fusão da Toy Biz, continuou, e existe uma briga hoje entre eles, que a gente vai falar nos próximos episódios, e o Avi Arad caiu fora. Saiu. E aí o nome do Kevin Feige cresceu, e ele acabou se tornando o presidente da Marvel Studios. A Marvel Studios surge com força, porque ela fecha um contrato com a Paramount, e ela fala assim, olha, a gente vai fechar um contrato com a Paramount para distribuir 5 filmes. E a Marvel Studios bancando tudo, tirando tudo do bolso dela, com cinema independente, sem amarra de ninguém. E a Paramount se encarregando da distribuição. Exatamente, essa era a parceria. Vamos fazer esses filmes. Tá certo, mas a gente começa por ano. E aí chega 2008, com o lançamento do primeiro Homem de Ferro. Só que isso é assunto para o nosso segundo vídeo do nosso especial Marvel Studios 10 anos. A gente vai falar no próximo vídeo sobre Homem de Ferro, sobre Hulk, o Incrível Hulk, sobre Homem de Ferro 2, sobre Capitão América e sobre Thor. Os 5 primeiros filmes do universo cinematográfico da Marvel, né? O Big Bang. Como tudo mudou.